Antes de começar essa nossa live, eu tenho uma pergunta muito importante para você que é aposentado e para você que é pensionista. Antes de 1994, você já contribuía com o INSS? Então confira essa fortuna que você pode vir a receber se tiver direito. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um boletim informativo. Hoje com uma das notícias mais esperadas pelos aposentados de 2022, a notícia com certeza mais importante aqui da nossa semana, informações envolvendo a revisão da vida toda. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal votou mudanças envolvendo o projeto e você vai conferir agora as novidades aqui na nossa live. Pessoal, eu tenho uma informação muito importante aqui para tratar com vocês, para aposentados, para pensionistas, para beneficiários do benefício de prestação continuada, para beneficiários do auxílio doença, do auxílio acidente, todos os beneficiários do órgão previdenciário, do Instituto Nacional do Seguro Social, tem informações importantíssimas referente à revisão da vida toda. Para quem não conhece, o projeto da revisão da vida toda, ele tem o objetivo de amparar os segurados que se sentem injustiçados. Por quê? Porque muita gente contribuía com o INSS antes de 1994, quando iniciou então o Plano Real, e aí as contribuições que eram maiores não foram validadas. Então o salário dos aposentados e dos pensionistas que recebem hoje foi calculado com um valor menor. Tem muita gente que recebe menos do que deveria, e aí a revisão da vida toda entra exatamente nesse ponto. Ela entra para poder calcular as suas contribuições que eram maiores do INSS antes de 1994, e eu já adianto para vocês que essa nova revisão pode triplicar o salário que você recebe. É uma boa notícia ou não é uma boa notícia, pessoal? Com certeza essa notícia é muito importante, é de assunto interesse direto dos aposentados, tá? É interesse dos aposentados e pensionistas, uma vez em que a revisão da vida toda tem o potencial de aumentar, como eu falei, pode até triplicar o valor mensal do benefício de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa live. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês que estão nos acompanhando, amigos e amigas. Quero mandar um grande abraço aí pro pessoal que já está ligado aqui na live. Olha só, eu vou acompanhar aqui ao vivo. Tô vendo aqui que tem muita gente mesmo que tá ligada aqui nas informações, então quero mandar um abraço especial para a Nilza Mandri, para a Irani Maria, Severino Ferreira, Cleidilene Soares também, Graça Bellini, Maria Isabel, abraço para Marisa Monteiro, Silvia Bastos, muita gente querendo saber aqui essa informação sobre a revisão da vida toda, uma notícia muito importante, e é o que nós vamos começar falando agora. Novidades envolvendo a revisão da vida toda, porque o Supremo Tribunal Federal votou novas mudanças envolvendo o novo projeto dos aposentados. Editor, põe na tela, o que é a revisão da vida toda? Em março de 2022 ocorreu uma votação muito importante no plenário virtual do STF. A votação da revisão da vida toda acabou em vitória para os aposentados por uma margem apertada de 6-5. O voto do ministro Alexandre de Moraes determina a vitória desse projeto que promete mudar a vida das pessoas. No entanto, visando reverter o resultado, o ministro Nunes Marques apelou a uma proeminente sessão plenária presencial. E o que aconteceu, pessoal? Por isso, o STF entende que a votação deve ser reaberta no contexto do destaque do plenário virtual, porém agora, ao invés de ser virtual, no plenário físico, tá? Em outras palavras, aqui para ficar mais claro para vocês, a votação ela vai começar do zero. Foi isso o que propôs o ministro Nunes Marques, tá certo? Então o ministro Nunes Marques pretendia que a aposentadoria do ministro Marco Aurélio mudasse os rumos da nova votação. Esse era o intuito do ministro Nunes Marques ao pedir para que a votação fosse zerada, tá certo? Mas no entanto, o Supremo Tribunal Federal divulgou o novo entendimento e a decisão. O plenário virtual funcionará como uma prévia do plenário físico. Isso significa que não tem necessidade de refazer a votação, mesmo que o plenário seja presencial, ou seja, conforme então a nova decisão da Suprema Corte, os votos de 6-5 para os aposentados serão mantidos, porém será analisada presencialmente essa decisão para enfim a revisão da vida toda ser aprovada, tá bom, meus amigos? Mas vamos lá para a informação que é muito importante. Olha só, põe na tela. Quem pode utilizar a revisão da vida toda? A revisão da vida toda vale então para aqueles que se aposentaram a partir de 1999 e contribuíram para o INSS antes de 94. Com isso, o INSS estipulou que as contribuições dos segurados
aposentados anteriores a 94 não seriam utilizadas, tá vendo? Exatamente o que eu falei pra vocês, e esta alteração mudará isso. O reajuste incluirá todas as horas de contribuição dos aposentados do INSS. Por outro lado, aqueles que se aposentarem em ou após 13 de novembro de 2019 não poderão solicitar uma revisão vitalícia, tá certo? Mas então, aí você me responde, ok, eu contribuía com o INSS antes de 94, me aposentei antes de 2019, como é que eu faço para solicitar a revisão da vida toda? O que eu tenho que fazer agora, né, pessoal? Então, calma lá, os processos aqui são necessários para rever as pensões e incluir os valores pagos ao Instituto Nacional do Seguro Social antes de 1994. Por isso, os aposentados são orientados a realizar cálculos antes de ingressar no setor de justiça para verificar se os seus reajustes de benefícios serão compensados, tá certo? Porque o que acontece, pessoal? De acordo com alguns cálculos, os contribuintes que recebiam altos salários antes de 1994 seriam beneficiados. Portanto, aqueles contribuintes que recebiam valores mais altos antes de 94 e com um novo plano real tiveram os valores reduzidos, seriam muito beneficiados pela revisão da vida toda, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? A galera aí, né, que pagava mais ao INSS antes de 94 foi prejudicada. A galera que pagava menos antes de 94 foi espécie de beneficiada. Só que o que acontece? Se você quiser solicitar a revisão do seu benefício, a revisão do seu salário, você tem que colocar o que na balança, pessoal. Isso é muito importante, principalmente para quem pagava mais antes de 94, tá? Por quê? Porque aí vai haver o reajuste. Agora, se você pagava menos antes de 94 e entrar na justiça, eles vão ver que você pagava menos e aí o seu reajuste vai ser menor, você vai acabar recebendo um salário menor do que recebe agora. Então é muito importante você procurar ajuda aí do seu advogado para depois sim, para fazer um cálculo e depois sim entrar na justiça solicitando a revisão da vida toda, tá certo? Não faça nada de cabeça quente, não se agite com essa informação que é muito boa, mas calma lá, tenha cautela para você acabar aí não errando o pulo, né? E aí acabar diminuindo até mesmo o seu benefício. Presta atenção, faça os seus cálculos, converse com o seu advogado e veja aí se o seu benefício realmente vale a pena ou não vale a pena receber, tá certo, pessoal?